Fala jovem, Thiago Matos aqui. E se eu quiser declarar as minhas próprias classes CSS junto com o Tailwind, como é que eu faço isso? Venha comigo. Olha só, nessa parte aqui da documentação, galera, ainda na seção de instalação, ele diz aqui, ó, using a custom CSS file. Ou seja, você tem um arquivo CSS e você quer injetar suas próprias classes. Isso a gente vai fazer exatamente agora. Só que, se você tem um arquivo CSS, né, digamos, customizado, ele está chamando aqui de Tailwind CSS, mas você poderia estar chamando de qualquer nome, tá certo? Você tem que colocar e usar as diretivas do Tailwind, né? Nesse caso aqui, essa diretiva ele vai adicionar as classes bases, aqui ele vai adicionar as classes de componente, aqui ele vai adicionar as classes de utilitários, certo? E essas diretivas, cada uma delas tem uma função diferenciada. Aqui, por exemplo, esse layer é para dizer que eu quero adicionar essa classe aqui, né, CSS, dentro do layer de componentes, certo? Então, ele vai inserir isso lá. Vamos brincar com isso já já. E se você vier aqui, cara, ó, em Functions e Directives, aí ele vai, digamos, explicar passo a passo cada item desse daqui. Eu recomendo você dar uma lida nessa documentação, tá certo? A gente vai utilizar esse apply, que é justamente para aplicar todos os utilitários do Tailwind dentro da sua classe do jeito que está aqui. Ou seja, você quer criar uma classe de botão, mas você quer ainda assim usufruir das facilidades do Tailwind. Então você utiliza esse apply aqui, tá certo? E ele tem outras diretivas aqui, né? O layer, como eu falei anteriormente, diretiva para as variantes, etc. Tem diretiva para a responsabilidade também, né? @responsive. E muitas outras aqui que eu vou deixar para você decifrar, tá certo? Então, meu jovem, aqui de início, eu preciso criar meu arquivo CSS. Então, para fazer isso de teste, eu não vou utilizar o nome tailwind.css, eu vou utilizar o meu estilo.css ou style, como você queira. Nesse caso, eu vou colocar style.css. E aí, eu tenho que utilizar esses caras aqui, ó. Tá certo? Pronto, só isso. Só que na hora que eu rodar meu comando, na hora que eu executar o meu comando, eu tenho que informar o Tailwind que eu estou utilizando um arquivo CSS customizado com esse traço i aqui de input. Então vamos lá, npx tailwind css traço i de input. Aí eu vou passar o meu arquivo style.css traço o de output. Aí eu vou passar o arquivo final, tailwind.css. E aqui, galera, você poderia ter esse arquivo em diferentes locais, como ele diz aqui, né? Geralmente aqui em um projeto a gente tem uma pasta src de source, onde a gente tem os arquivos originais, e depois a gente vai dar um output, né, na pasta de distribuição, né, que são os arquivos que vão para produção. Você pode fazer isso daqui, mas aqui como a gente está só treinando e teste, eu coloquei tudo na mesma pasta, sem problema nenhum. Então vamos lá, rodar e esperar ele terminar de compilar o nosso CSS. Perfeito, ele terminou aqui, então ele vai ter o mesmo arquivo igual anteriormente, tá certo? Incluindo todas as nossas classes aqui, nossas configurações que diga que a gente fez. Se eu pesquisar por brand, ele tem aqui brand, da mesma forma anteriormente. Certo? Uma coisa que eu quero fazer aqui para teste é adicionar uma classe aqui, ó. Vou colocar uma classe chamada Laravel e vou colocar um background, só efeito de teste aqui, black, tá certo? E vou rodar de novo esse comando e depois ver se realmente essa classe foi inserida lá no arquivo final. Vamos lá? Beleza, ele finalizou. Agora eu vou abrir o arquivo aqui CSS e vou pesquisar por Laravel. E ele adicionou aqui, ó, a classe Laravel. Perfeito, meu jovem. Então aqui, obviamente, eu posso utilizar essa classe normalmente como qualquer uma outra. Um outro teste que eu vou fazer aqui é colocar esse layer, né? Eu vou copiar esse layer components aqui e vou colocar essa classe aqui dentro. E eu espero que essa classe agora entre na seção de layers, né? Ou na seção de components. Na verdade, eu vou colocar isso na seção de utilitários, que provavelmente ele vai ficar lá no final. Vamos ver. Vou colocar aqui utilities, tá certo?
E eu já vou aplicar esse apply aqui, galera. Esse apply é uma diretiva e aqui eu posso utilizar os utilitários do Tailwind CSS, tá certo? Então aqui eu posso utilizar bg brand 100. Tranquilo, eu posso utilizar font bold. Só mesmo essas duas aqui. Lembre-se que esse brand vem das nossas configurações aqui, beleza? Vamos lá, salvar e rodar novamente esse comando. Executar esse comando aqui e esperar o output dele. Maravilha, finalizado. Vamos lá ver o arquivo Tailwind CSS, buscar novamente por Laravel. E aí ele adicionou aqui Laravel e olha, adicionou o background, adicionou a fonte. Olha que maravilha. E aí provavelmente ele adicionou na seção correta aqui. Como é um arquivo muito grande, é difícil a gente decifrar exatamente a posição, a seção que ele foi inserido. Mas enfim, a forma de você criar suas classes customizadas é dessa forma aqui, tá certo? Criando um arquivo CSS customizado. E se você quiser ainda assim utilizar as facilidades do Tailwind, é só utilizar essa diretiva apply. Perfeito? E se você quiser saber mais ainda sobre diretivas, eu aconselho a dar uma olhada nesse link aqui, Functions e Directives, para poder você estudar um pouco mais sobre isso. Beleza? Então eu fico por aqui e vejo vocês aí na próxima aula. Fui!